boa tarde, como é que vocês estão? Boa tarde, Instagram. Vamos lá para uma live de conteúdo hoje. Não é dica, não é SOS Angélica, é esta reflexão. É um tema que faz muito tempo que vocês me pedem e que hoje de manhã eu conversei um pouquinho com uma mãe por direct sobre isso e considerei que seria interessante abordarmos aqui esta relação entre a prematuridade, aquela criança que nasceu prematura, e a fala, tá bom? Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Rayane, Andresa, Carol, Bianca, me digam da onde vocês são, como que vocês chegaram até aqui. Curtam se gostam do tema, se gostam que eu apareça por aqui com os conteúdos sobre o desenvolvimento da fala infantil, com este olhar de aplicação familiar, né? Esse olhar de como a família favorece, ajuda, estimula a criança a falar mais e melhor, e também compartilha essa live com outras famílias que podem estar precisando disso, né? Então vai ali no aviãozinho, manda para todo mundo que você conhece, quando ela terminar, manda lá no seu direct, nos seus stories, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Prematuridade, sou de Belém, meu bebê é prematura e estou cheia de dúvidas e inseguranças. Carol, pois vamos falar agora sobre isso, seja muito bem-vinda. O que acontece, gente? Então vamos lá, prematuridade, nós temos a prematuridade extrema, temos aquela que é a mais padrão e tem aquela prematuridade tardia, inclusive meu filho que teve atraso na fala entra nessa categoria dessa prematuridade mais tardia. Quando nós estamos falando de crianças que nasceram aí 35, 36 semanas, como meu filho, por exemplo, nasceu com 36 semanas, a gente vai pensar mais em questões até emocionais, mas antes disso nós temos uma questão real a nível de desenvolvimento, que é óbvio, afeta muito na evolução de fala dessa criança, tá? E é exatamente esse entendimento que eu quero trazer para vocês hoje. Vamos nos lembrar, antes da gente começar, de Boqueirão, Pernambuco. Rayane, seja muito bem-vinda. Antes da gente falar especificamente sobre a prematuridade, vamos nos lembrar daquilo que eu sempre falo. 36 semanas, Débora, o meu também nasceu de 36 semanas e teve atraso na fala, né? O que acontece, gente? A criança, para falar com 1 ano de idade, que é a idade média em que a criança começa a falar, é 1 ano de idade, tá? Muitas começam entre 9 e 10 meses de idade a falar mamã, papá, às vezes pra água, nana, né? Aí, grande maioria, muitas crianças mesmo começam a falar antes de 1 ano. Isso não é uma coisa, de repente, para quem vive o atraso pode pensar que isso é algo absurdo, mas não, isso é muito comum, isso é esperado. Mas muitas ficam ali, começam a falar entre 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, que seria uma idade limite para essa criança estar falando as primeiras palavras. Por isso a gente coloca essa média de 1 ano de idade, de que a criança vai estar começando a falar, tá? Essa fala é tremendamente simples, então é mamã, papá, nana, por exemplo, foi a primeira palavra do meu filho, uma das primeiras, né, para banana, e é isso. Para esta criança falar nessa idade, eu não falo sempre sobre esse desenvolvimento de habilidades antes da fala, né? Hoje o que eu conversava com essa mãe, por exemplo, quando ela me perguntava, era exatamente isso. Ela falava, mas por quê? O que acontece? Gente, para que a criança fale, ela precisa desenvolver, ela precisa percorrer um caminho de desenvolvimento antes. A fala é a pontinha deste iceberg. É a externalização final desta comunicação, desta linguagem. Toda essa estrutura de comunicação, essa estrutura linguística, precisa ser desenvolvida antes para que a criança fale. Para que a criança fale com essa média de 1 ano de idade, ela precisa começar a desenvolver essas habilidades a partir do 1º mês. E isso é natural, né? Por exemplo, a primeira delas é a atenção. Qual que é a primeira coisa que a criança começa a fazer com a gente? Né? Olhar pra gente. O bebezinho pequeno, mal abre o olho, né? Dorme mais do que fica acordado. Quando abre o olhinho, fica com esse olhinho mais perdido. Até que ali perto de 1 mês ele começa a olhar pra gente. 1 mês e pouquinho ele acompanha o olhar. Então ele vê que a mãe saiu, ele acompanha a mãe saindo. Não é assim?
No final desse primeiro, segundo mês ali, a criança começa a sorrir em resposta. Essa é a primeira resposta consciente da criança. Eu até falo, né? É lindo isso é a prova de Deus, né? De que esta habilidade é uma habilidade que é para ser leve, que é para ser gostosa. A primeira resposta consciente, comunicativa é o sorriso. Olha o significado disso, né? Aquela coisa de, ei, conheço você tá aqui, que feliz que você tá aqui. E eu não tô falando daquele, eu tenho, por exemplo, do Arthur, e aí poderia ter da Antonella, mas a Antonella no ensaio de fotos newborn dela, ela dormiu o ensaio inteiro. O Arthur não. Eu tenho uma foto do Arthur com 7 dias de vida sorrindo, mas aquilo é um sorriso reflexo, ele tá inclusive com o olhinho fechado. Né? Eu tô falando daquele sorriso como resposta. Então você falou com a criança, ela te respondeu, ela sorriu por volta de 1 mês de idade, 1 mês e meio, né? Conforme a criança vai crescendo, enfim, aí tem toda essa sequência de habilidades. A criança vai evoluindo a níveis de atenção, ela passa a ser capaz de imitar, aí ela passa a fazer mais sons, ela percebe que ela controla esses sons. Tudo isso acontece no bebê antes de 1 ano de idade, para que ao 1 ano, essa criança fale, tá? O que acontece com a criança prematura? Nós temos 2 coisas bem relevantes aqui que impactam nesse desenvolvimento, né? Primeiro, se ela nasceu antes, esse cérebro não tinha ainda a maturidade esperada ao nascimento. Né? Nesse cérebro, esse corpo não tinha a maturidade esperada. Então é claro que ele não vai responder aos estímulos da mesma forma que este cérebro que nasceu termo, que nasceu no tempo esperado, que terminou de se desenvolver o que tinha que desenvolver dentro da barriga. Já nasce mais preparado para agora desenvolver o que tem que desenvolver frente aos estímulos ambientais. Porque é lógico, porque a gente tem essas 2 coisas, tem esse cérebro que tem que se desenvolver, mas para que, então, que ele tem que estar propenso, preparado para o desenvolvimento, digamos assim, né? O funcionamento dele, isso é algo que a gente não controla. E tem também esse ambiente, a qualidade dos estímulos, das experiências que esse bebê vive neste ambiente, o quanto este ambiente é favorecedor para este cérebro, tá? Uma criança prematura, o cérebro não está tão maduro, tão pronto, porque ela nasceu antes. Ela vai ter que, ele ainda está com a energia dele focada em terminar e desenvolver outras coisas que são mais relevantes, como o próprio funcionamento respiratório, cardíaco, enfim, né? Aí tem aquelas prematuridades que a criança ainda precisa ficar no acompanhamento, tem que ficar na UTI, enfim. Então, só aqui a gente já tem um ponto muito relevante, né? Então, assim, acaba que esta evolução desse primeiro ano vai ser mais lenta, consequentemente, vai chegar com 1 ano, não vai estar no ponto de falar as primeiras palavras. E aí, isso vai virando uma bola de neve, né, gente? Não conseguiu falar as primeiras palavras com 1 ano, com 1 ano e meio não vai ter boom de vocabulário, com 2 anos não vai estar falando frase, com 3 anos não vai ter uma fala que mesmo quem não convive com a criança entende e assim por diante, porque a fala evolui pela experiência. A não ser que a família se prepare de forma a tornar os estímulos mais intensos e intencionais, né? Então, mais alinhados à necessidade da criança. Então, isso, obviamente, num mundo ideal, inclusive, eu acho que a palavra é sonho, porque ainda não vou fazer isso agora. Mas eu sonho em fazer um curso para gestantes, né? Do desenvolvimento da fala para gestantes, para grávida, super simples, com atividades específicas para 1 mês, 2 meses. Hoje em dia eu não consigo ter, eu não tenho agenda, eu não tenho disponibilidade de tempo para fazer isso, né? Mas eu ainda farei. Então, em um mundo ideal, todas as grávidas receberiam esse tipo de treinamento, de preparo, de saber quando meu filho nascer, como é que eu vou fazer para facilitar que ele desenvolva bem a atenção, né? Que tipo de brincadeira, que tipo de coisa, o tempo que eu levo para fazer isso, o que eu tenho que observar no desenvolvimento do meu filho. Isso ainda não acontece, então essa criança vem prematura, seria para que ela não tivesse um atraso muito expressivo, ela precisaria ter estímulos mais intencionais, mais frequentes, mais alinhados às particularidades da criança, né? E depois, aí assim ela conseguiria recuperar um ritmo de desenvolvimento
mais semelhante ao daquela criança que não nasceu prematura, para que não tenha atraso. Ou então, em um determinado momento, então chegou no aninho de idade, a gente percebe que está com atraso, a gente já está com 2 aninhos, está com atraso, a gente já começa a alinhar esses estímulos com mais intencionalidade, para que, então, já que eu tenho um desenvolvimento que é mais lento, que está mais atrasado, então eu vou ter uma frequência de estímulo maior para conseguir compensar e a gente chegar num equilíbrio de conseguir alcançar aquilo que é esperado para a idade. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? Inclusive eu acompanho uma criança prematura, né? Aqui presencialmente no consultório, e eu tenho várias dentro do manual da fala, né? Essa prematuridade, ela não pode trazer prejuízos para a vida inteira, né? A gente precisa trabalhar no sentido de que isso fique aqui na primeira infância, que depois essa criança cresça, ninguém nem saiba, seja aquela curiosidade, nossa, eu nasci de tantas semanas, é mesmo? Olha só que coisa incrível, né? Porque realmente que essa criança consiga ter um desenvolvimento muito fluido, muito tranquilo, e isso já a partir aí dos 2 anos e meio, 3 anos, a gente gostaria que já não tivesse nenhum tipo de impacto, tá? Esse é um ponto, tá? Então, um ponto é essa questão de que este cérebro muitas vezes não está muito preparado para esse desenvolvimento, para receber para conseguir deixa eu ver aqui qual a pergunta que colocou aqui. Olha quanta gente aqui de 36 semanas, eu já vou falar aqui sobre esse outro lado aqui, tá, gente? Então tem esse ponto primeiro aqui, que é essa questão bem específica em relação ao desenvolvimento mesmo, a essa resposta aos estímulos desse cérebro que não nasceu pronto, digamos assim, e portanto ele vai ter uma resposta aos estímulos do ambiente mais lenta. Então, ocasionalmente o desenvolvimento vai ser mais lento. Para a gente compensar isso, eu teria que aumentar os estímulos, ser mais intencional, mais específico para a fase da criança, para que a gente conseguisse recuperar esse tempo perdido, digamos assim. O segundo ponto, que é relevantíssimo em relação à prematuridade, e isso obviamente vale tanto para aquelas crianças super prematuras, por exemplo, esse menino que eu atendo, acho que nasceu de 28 semanas. Imagina, gente, enfim. Como vale também para, por exemplo, o meu filho, eu atribuo muito o atraso do meu filho a isso, né? A mãe não tá preparada. Eu não sei como foi para vocês, gente. Vocês, depois até vou abrir vou colocar lá nos meus stories para que vocês contem. Vamos ver, né, se isso ter mais relatos, se isso só aconteceu comigo. Mas com as mães que eu converso muito pessoalmente também, mas vamos fazer uma pesquisa de campo aqui para ver se realmente é a maioria. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava com 35 semanas de gestação, que eu tive o sangramento, precisei ser internada, aquela coisa que... Como assim, Debbie? Até quando é atraso? O atraso é até quando a criança estiver atrasada. Enquanto a fala dela não acompanhar o esperado para a idade, ela tem atraso, não interessa a idade que ela tem, tá? Mas enfim, eu lembro quando eu estava internada, que eu fui internada e foi uma coisa do nada. Eu estava super bem, uma gestação maravilhosa, trabalhei a gestação inteira, aquela coisa assim, super bem. Eu parei um mês antes dele nascer, um mês e meio mais ou menos antes. Fui ao Paraná, lá onde estava mais a minha família, a família do meu esposo, até você é onde eu consigo me desligar, porque senão eu vou ficar só pensando em trabalho, não vou conseguir me desligar para esse momento, etc. Era quando eu ia terminar de preparar o enxoval. Meu filho não tinha uma fralda com o nome dele bordado, não tinha nada. Eu cheguei num domingo na casa da minha avó, num sábado na casa da minha avó, na outra sexta-feira eu fui internada. Então, literalmente, eu não fiz nada. E eu fui pega muito de choque, aquela coisa que a gente pode precisar tirar o bebê a cada momento, bateria de exames a cada 4 horas, aquela coisa toda. A gente tem esse cérebro que tem que estar preparado para se desenvolver. Mas também nós temos que lembrar que tem que ter o estímulo do ambiente. Se não tiver o estímulo, como é que esse cérebro, por melhor que esteja esse cérebro, meu filho foi prematuro por causa de 4 dias. Então o cérebro dele, teoricamente, praticamente um cérebro, ele nasceu pesado, ele nasceu bem. Mas eu não. E o emocional da mãe conta.
Quem que vai estimular essa criança, gente? Quem que fica a maior parte do tempo com o bebê? Quem que conversa? Quem canta? Quem olha? Quem troca? Quem dá banho? Quem dá toque? Quem dá beijinho? Quem faz coceguinha? Quem é que apresenta as sensações, o mundo para a criança? É esse cuidador primário, que é a mãe. Seja ela biológica ou não, mas é essa pessoa que está ali para cuidar dessa criança. Você ter um filho prematuro não é algo que se programa. Você é pega de surpresa. A gente tem medo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então esse é um outro ponto, gente, da prematuridade que afeta muito a fala. Aquele ser central que está ali, ô Deb, ó, isso que você está falando agora aparece muito com isso aqui que a gente está falando, dessa reflexão que a gente vai trazendo, né? Você fala ali, ó, eu já vi que quando a criança completa 2 anos, se iguala aos demais. A culpa do atraso não é mais da prematuridade. Isso faz esse raciocínio de que não é mais uma questão de, não, é o cérebro que não estava pronto para se desenvolver. Se ainda tem atraso é porque não, ou a gente tem uma coisa associada a este cérebro, ou não recebeu os estímulos que precisava. Tá? Então é isso. Mas isso não significa que você não vai mais resolver ou que teu filho não tem mais atraso. Se ele não fala o que é esperado para a idade, tem que ajustar essa entrega de estímulos. Tem que ajustar isso. Se você vai fazer isso através de um atendimento fonoaudiológico presencial, onde além de atender criança, você vai ser treinado, ótimo. Se você vai fazer através de um treinamento familiar, ótimo. A escolha é sua, mas isso tem que acontecer, tá? Para que haja essa evolução. E aí, quando nós estamos falando desse segundo ponto, gente, todas essas crianças aqui, 36, 35 semanas, a gente cai muito aqui, né? E é lógico, aquela de 28 semanas, de 30, de 32. Além da gente ter essa questão do cérebro do bebê, a gente ainda tem normalmente uma criança que tem algumas restrições a nível de visita. Eu lembro, né? O meu filho nasceu super bem, etc. Mas várias, assim, não é pra fazer tal coisa, não é pra levar em tal lugar, porque ele ainda é prematuro. Meu filho teve dificuldade de ganho de peso, né? Então teve toda uma questão aí de amamentação, que ele não tinha força pra mamar. Se eu não fosse fono, eu não tinha amamentado ele. Porque eu nunca vou esquecer daquela madrugada. Eu lembro que no hospital, morrendo de dor, eu falei pro meu marido, levanta e me consiga uma luva pra mim, me traga uma luva que eu vou fazer esse menino mamar, né? Então tem muitas questões associadas que faz com que essa criança, de novo, não viva os estímulos que ela precisa receber, não viva as experiências que ela precisa viver para que ela possa falar, para que ela possa desenvolver essas habilidades e chegar à fala, né? Na minha história, depois vocês me falam de vocês, me mandem lá no direct, né? Na minha história, eu lembro que meu filho já tinha uns 3, 4 meses quando eu comecei a estar bem mesmo, assim, de conseguir conversar mais com ele, conseguir brincar mais com ele, né? Ô, Beca, eu nunca recebi, não sei te dizer, nunca recebi nenhuma criança com atraso na fala que tenha sido um bebê big, né? Então, uma criança que nasceu muito maior do que o esperado para te fazer esse link. Então, posso até pesquisar para você, se me manda direct depois, posso até dar uma olhada, mas realmente eu não sei te responder isso. Agora, é lógico, aí a pergunta pode ter atraso por conta dessa característica, né? Mas por questões de estímulo, obviamente, né? Então, assim, também se você não... Vai depender muito de como vai ser essa condução desse primeiro ano da criança, que é muito isso que vai determinar se essa fala vai vir ali na média de 1 ano de idade ou não. E aí, obviamente, depois que a criança começa a falar também, ela precisa continuar recebendo os estímulos necessários para que ela possa evoluir nessa fala, tá? Mas eu sempre digo, né, o mais difícil é a criança começar a falar. Depois que ela começou, muitas vezes ela mesma toma iniciativa, então isso flui muito mais, né? Não depende mais tanto apenas desse preparo familiar. A criança já puxa, já demanda, já quer, né? Então essa evolução fica muito mais fluida, tá bom? Se tem mais alguma dúvida, gente? Um outro ponto, né, que só pra gente finalizar aqui, que eu já vou iniciar meu atendimento da tarde, vou deixar essa live salva por um tempo, tá? E vou abrir lá nos meus stories, vou pedir para que vocês que são mães de crianças
prematuras, me falem um pouquinho. Thaís, que saudade, Thaís, como vocês estão? Me conta. Me mande notícias. Me manda lá no direct depois. O que acontece, né, gente? Um terceiro ponto importante. Então, primeiro, essa questão de que sim, esse cérebro não nasceu preparado, ele nasceu antes, então esse desenvolvimento, essa resposta aos estímulos vai ser menor, o que vai aumentar as chances dessa criança chegar a 1 ano de idade, por exemplo, sem ter ainda desenvolvido. Ai, que lindo! Falando super em inglês e português. Ai, que delícia, Thaís. Pensar que há 1 ano atrás estávamos na luta, né? Isso não tem preço, gente. É bom demais. Ai, que delícia. Coisa boa. E ela é muito chique, né? Porque 2 línguas. Agora a família inteira tem que aprender a falar inglês também. Enfim, então aqui pra gente finalizar. Um ponto é esse, dessa própria maturidade, preparo neural para esse desenvolvimento dessas habilidades que tem que acontecer para que a criança fale com 1 ano. Segundo ponto, essa própria questão emocional da mãe e essa, às vezes, até restrição de experiências que a criança vive, esse medo que a família tem, né? Então, às vezes, a gente coloca quase que a criança numa bolha, às vezes isso nem seria médico, né? Essa criança estaria liberada para viver, mas a família ainda tem muito medo, porque passou por muitas coisas, então a criança não vive, né? Não tem experiências, ela não sai, ela não vai pro chão, ela não vai mexer numa água, ela não explora o corpo, as sensações, não se conversa muito pouco, a família tem medo de deixar chorar, e quando eu falo deixar chorar, não é pra ninguém deixar a criança chorando, mas aquele desespero de que começou a chorar, eu já vou lá, já silencio, sem eu olhar pra isso como uma comunicação, de meu Deus, que foi, meu amor, a mãe tá aqui, o que é que você quer, vamos entender, né? A gente ir fazendo já essa estrutura de diálogo que a gente já deve começar a fazer com a criança desde sempre, para que a gente tenha esse desenvolvimento saudável. Então temos esses 2 pontos. E um terceiro ponto que é de altíssima relevância, a gente tem sim um índice maior justamente por este nascimento antes do esperado, esse desenvolvimento neural intrauterino que foi interrompido, a gente tem sim um número maior de transtornos nas crianças com prematuridade, né? A incidência dos transtornos ela é maior. Então, por isso também não dá, gente, pra gente ficar simplesmente com os braços cruzados pensando, não, mas é porque é prematuro, né? E se além de prematuro é uma criança que tem um transtorno do espectro autista? Se além de prematuro tem um transtorno do desenvolvimento de linguagem? Se além de ser prematuro tem uma apraxia de fala, né? Além de ser prematuro tem um TDAH. Então tem muitas coisas que podem estar associadas e que a gente, quando você vai lá olhar, se você pesquisar lá no Google DSM, que aí vai ser lá o caderno que tem todos os critérios diagnósticos, você vê lá que fala, né, que esses sinais podem aparecer apenas quando aquela habilidade é demandada da criança. Então, às vezes, quando é bebê, quando é pequenininho, a gente até não coloca muita criança nas experiências, né? Deixa ali na bolha, tudo fica, não, mas é porque é prematuro, não, mas é porque é prematuro. Então, a gente não trabalha, a gente não faz, e aquilo vai ficando ali. E a gente, às vezes, não vai nem percebendo que tem coisas a mais ali, tá? Então, atraso na fala não é algo que a gente brinca, ou que a gente espera, ou que a gente fica, mas no tempo dele vai falar. E se esse tempo não vier assim, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma habilidade que é imprescindível para a independência, para a funcionalidade, né? Como que essa pessoa vai crescer, vai ter amigos, vai trabalhar, vai estudar, se ela não tiver um bom sistema de comunicação estabelecido. E quanto mais tarde a gente olha para isso, mais difícil da gente conseguir ter grande sucesso nesse desenvolvimento. A gente consegue? Consegue, gente. Daquilo que eu sempre falo, né? Ainda mais porque eu tenho até me surpreende isso, mas eu tenho muitas crianças mais velhas, tanto que me acompanham aqui, quanto que entram nos meus cursos, e lembro que a primeira vez que uma criança mais velha entrou, eu fiquei chocada, fiquei um pouco desesperada, pensei, meu Deus do céu, porque uma vez que essa família confiou em mim, eu preciso entregar resultado, né? E nós tivemos, de fato, resultados incríveis. Então, a gente consegue, sim, mas é mais difícil, é mais desafiador, a gente vai ter outras coisas associadas aí, porque tem toda uma questão emocional que se acumula por todo esse tempo de atraso, tem toda uma questão educacional que depois que a criança acaba que vai ter mais dificuldade por conta do tempo de atraso a nível de fala, tá? Então,
Não dá para simplesmente a gente cruzar os braços e pensar que é pela prematuridade, mas também a gente tem que lembrar que sim, na verdade acho que a grande mensagem final desta live é sim, a prematuridade traz impactos físicos, emocionais e que pode ter comorbidades. Isso é real, tá? Dizer isso não significa que a gente tem que cruzar o braço. Significa que eu sei que o meu filho é alguém que precisa de mais atenção para falar, né? Precisa de mais estímulo. E quando eu falo mais atenção, não estou falando da habilidade, mas da nossa atenção, né? Eu não posso simplesmente conduzir a fala dele como o senso comum conduz, de que só na convivência vai falar, né? Ele é uma criança que precisa de estímulos intencionais. Então você precisa de um suporte fonoaudiológico. Como você vai receber esse suporte é uma escolha sua, tá bom? Quem escolher receber esse suporte através de mim vai ser um prazer imenso. Me manda direct, a gente conversa e vamos trabalhar juntas para mudar a fala dos seus filhos o mais rápido possível. Um beijo grande, eu vou já compartilhar isso nos stories, abrir uma caixinha para que a gente possa levantar essa pesquisa de campo em relação aos seus filhos que têm prematuridade ou não, como é que está a situação dessa fala. E amanhã, muito provavelmente, teremos uma live SOS Angélica, tá? Live SOS, lembrando, eu fico disponível para responder a perguntas. E se tiver alguma família que quer participar ao vivo, vai ser um prazer. É só mandar o convite, tá bom? E aí, só que mande o convite preparada para falar comigo, tá, gente? No momento que o dia me mandou uma mulher no salão de beleza, com os cabelos tudo... Ela ficou com vergonha, tirou do rosto, né? Ficou filmando o chão. Então, vamos nos organizar para falar de fala, tá? Combinados? Bom trabalho para todo mundo e até amanhã.